Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast. O podcast que vai impactar a sua vida e os seus negócios. Eu me chamo Larissa Fontanes, sou a host desse programa, responsável por entrevistar um convidado de peso. Ele é gestor de tráfego, especialista em tráfego imobiliário, fundador da Impulse Imob. Ele já tem uma vasta experiência no mercado e muito resultado a nível de cliente. E a gente vai falar um pouquinho desses resultados e desses números aqui. Então, eu estou falando dele, Paulo Portas. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Larissa. Que honra te receber aqui, cara. Muito obrigado. Que honra. E vamos com tudo. Muito prazer, pessoal. Já vem de uma bagagem aí de alguns anos e vamos com tudo fazer um conteúdo bem bacana aqui, beleza? Muito bom. E aí, fala pro pessoal ali, o que o pessoal pode esperar desse programa de hoje? Então, com certeza, vocês podem esperar muito conhecimento, muita bagagem vinda do mercado imobiliário, mas muito mais do marketing, né? Porque eu sou um cara que sou formado em marketing digital e sempre falo para os clientes, né? Tudo que eu aprendi na minha faculdade, vamos dizer assim, eu abordo também no mercado imobiliário. Então eu faço essa junção e daí nasceu também um pouco da Impulse, onde a gente é focado 100% nesse mercado imobiliário. É o que a gente quer, é o que a gente sabe, que a gente entrega resultado e vamos crescer muito mais. Muito bom. E eu sempre começo com essa pergunta clichê, porque para mim é muito importante, tá, Paulo? Conhecer o CPF antes do CNPJ. Então eu quero conhecer para colocar todo mundo na mesma página. Você já falou aqui para mim um pouquinho de você. Quem é o Paulo Portas? Não, bom. O Paulo é um cara muito guerreiro, né? Desde muito novo, eu sempre fui muito batalhador. Vim de uma família não humilde, né? Mas meus pais sempre foram muito guerreiros e eu aprendi isso muito com eles, né? Muito com eles. Então, trabalhei com meu pai, trabalhei como garçom, e aí depois trabalhei com meu pai como áudio-vídeo, trabalhei em hospital também, na área administrativa, e foi mais ou menos ali que eu conheci o mercado digital, né? E aí caí nessas promessas milagrosas, né? Quem nunca, de fazer dinheiro fácil, isso e aquilo, que todo mundo cai, né? Mas aí eu me aprofundei, eu entendi como é que você faz uma coisa que é o tráfego pago. Eu entendi como é que você faz. E aí começou a minha trajetória. Comecei a me interessar por ir em eventos. Fui em evento de tráfego pago. Dali me abriu portas para trabalhar em uma empresa que me abriu portas para eu ter minha experiência para abrir a Impulse. E assim foi minha trajetória, assim eu cheguei até aqui, né? Uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito contente, muito feliz, difícil me colocar para baixo e assim eu sigo até aqui. Bom, muito bom. Paulo, eu tô vendo aqui um cara que a gente bateu um papo antes de entrar no programa, né? Tem que ter um briefing ali para entender. E eu gostei muito do que eu vi. Eu gostei muito da tua pegada, da tua metodologia na tua empresa. Eu já falei aqui um pouquinho pro pessoal, mas você que nunca me viu, o público aqui do Paulo, da Impulse Imob, eu também já tive uma agência de marketing focada em tráfego pago, só que era para área da beleza. Sim. Então eu vi muito problema ali, então eu quero falar um pouco dessas dores, porque já para colocar o cliente alinhado, né? Tem gente que tá ouvindo aí e fala assim: "Ah, cara, mas eu não acredito mais no tráfego pago, essa galera promete, não cumpre". Então, por que que o teu tráfego pago é diferenciado, Paulo? Bom, acho que o primeiro ponto é ser focado naquilo, né? Ser focado no ramo imobiliário, o principal ponto. A gente sabe do que a gente faz, a gente entende o que você pode, o que você não pode fazer. A gente tem uma metodologia validada depois de atender mais de 150 empresas nesse mercado. Então a gente não está de brincadeira, a gente não chegou agora. A gente já tem uma metodologia validada do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Como eu falei. Bom, como a gente chegou até aqui? Quais são as principais dores do nosso cliente? Justamente isso que você falou. Ah, tráfego não funciona, não me deu resultado, não fez isso, não fez aquilo. Mas a gente não é só tráfego, a gente é toda uma estratégia por trás. Então a gente não oferece só os anúncios. Ah, anuncia aqui e pronto. Não, se tá ruim o tráfego, a gente oferece treinamento também para agregar. Isso faz parte da nossa metodologia. Então a pessoa não vai ter acesso somente a um tráfego pago ali para ela impulsionar qualquer coisa. A gente vai entender quais são os criativos que ela deve fazer. A gente vai entender qual é a copy que ela deve fazer. A gente vai entender qual é o funil de vendas dela, qual é a distribuição de leads, porque de repente a perda está aí, no tempo de resposta, e nisso nosso treinamento agrega muito. Então a gente não fica limitado a só subir a campanha e pronto. A gente sempre busca entender
aonde está o problema desse cliente. E o problema é sempre com métricas, né? Então a gente bate as métricas do cliente com as nossas métricas e chega sempre num resultado satisfatório. Essa é a principal coisa, né? Que a gente não é só mais um gestor de tráfego ou mais uma empresinha de tráfego ali. Não, a gente entende realmente todas as tratativas do mercado, sabe que um cliente que ele entra no anúncio, ele vai agendar uma visita, só que para agendar uma visita ele tem que gostar do teu atendimento, senão ele não vai agendar uma visita. Depois da visita, ele vai fazer essa visita, porque o agendamento para a visita pode ter uma perda também. Depois da visita, ele pode demorar ainda, mas esse cara conclui uma venda que bota muito dinheiro no bolso de todo mundo, porque o mercado imobiliário ele tem um retorno sobre investimento absurdo. Se trata do maior ativo que tem, né, no mundo, é um imóvel. Então, esse é um ponto muito, muito importante aí do nosso trabalho. Nós somos estratégicos, a gente sabe onde a gente deve ir para trazer o resultado para o cliente. Isso é fundamental, porque quando você não sabe, você só sabe apertar botão, né? E eu falava muito isso, era algo que eu tinha como defesa quando o cliente chegava também com essas dores. Eu falava, não, apertar botão qualquer um pode apertar. O que manda é na estratégia, conhecimento do produto, por isso que nichar é importante. Então, gente, eu acho assim, incrível o trabalho do Paulo, porque hoje no mercado tem muita agência que atende todo mundo. E quando você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. E hoje eu falo muito de posicionamento, né, Paulo? Eu não falo mais de tráfego pago, mas a gente tem essa bagagem, a gente tem alguns clientes que a gente atende. Então, defendendo o posicionamento, como é importante você ter clareza do cliente que você vai trabalhar e onde você é mais forte. Uhum. E aí eu te pergunto, por que a área imobiliária? O que levou você a escolher isso? Então, pergunta bem legal, né? Lá em 2022, eu trabalhando como gestor de tráfego mesmo, né? Pela agência que eu prestava serviço, eu tive uma imobiliária que chegou para mim como cliente. Eu não fiz parte de nenhuma tratativa de venda, mas de fato ali chegou para mim como eu tinha que fazer o tráfego dela, né? E aí eu entreguei um resultado muito fora da curva. Lead barato, me interessei por fazer criativo, gostei daquela área. E aí não fiquei limitado, eu comecei a me perguntar, caramba, como é que esse lead, como é que esse contato vai chegar para essa pessoa? Comecei a fazer, né, a famosa campanha de cadastro nativo lá do Meta, né, coisa bem de gestor mesmo, conteúdo técnico, mas não vou me aprofundar. E aí comecei a buscar entender como eu faço as automações, como é que eu ligo um ao outro. Fui me interessando pelo nicho. Tanto que se pegar meu caderno de anotações do ano de 2022, um ponto ali que eu sempre coloquei, nichar no mercado imobiliário. Eu coloquei isso, mas não sabia como, não sabia por onde, mas eu queria, eu gostei do nicho. E ali naquele momento como gestor eu já tinha atendido clínica de estética, restaurante, loja de roupa, ótica, mas nada me fez gostar tanto com o mercado imobiliário. Então, o que me fez nichar foi ter atendido um cliente que me interessou pelo nicho e aí começou a abrir as portas. Porque quando você se interessa, você vai fundo, né? E isso me abriu muito as portas. Comecei a ir atrás e tudo mais. E aí foi só sucesso. E aí, desde então, você está focado na área imobiliária. Certo. Na verdade, depois de 2022, 2023, a empresa que eu trabalhava nichou também no mercado imobiliário. E aí eu saí com a Impulse, né? A Impulse era uma ideia já, mas que quando você é muito bom, você quer crescer, né? E aí, para crescer, eu abri a Impulse e só focaram no mercado imobiliário. Dali eu já entendi que eu só ia ser focado, porque eu gostei tanto, e a empresa focou também, a empresa que eu trabalhava, que eu falei, cara, daqui eu vou focar e vou crescer. Foi a resposta que você precisava, né? Você viu eles botando a proa do barco naquela direção, e tu falou assim, cara, é isso. Se os caras que já estão fazendo isso estão olhando para esse lugar, eu não tô errado, tô vendo aqui também um oceano azul. Foi essa a sua sensação ali, sua percepção. Certo. E assim, eles nicharam também porque eles viram potencial em mim como gestor, né? Isso é importante. Então, assim, como é que a empresa vai nichar no mercado imobiliário se ela não tem pessoas boas ali ao redor? Eles sabiam que eu entregava resultado, por isso eles nicharam e para mim foi o que eu precisava para entender mesmo que sou bom naquilo, vou crescer e dali foi só para frente, né? 2023, a gente cria Impulse, então a gente seguiu ali, foi bem. No finalzinho do ano, depois de mais um evento, já saí com a mente diferente, né? O evento sempre foi algo que me ajudou muito ali a crescer. E aí, depois disso, o início sempre um pouco difícil, né, e tudo mais. 2024 já foi um ano mais bacana, começaram as prospecções, comecei a entender de mercado, comecei a sair de casa também, que é muito importante. Então, ganhei um conhecimento legal na região aqui que a gente está, né, que é a Barra Olímpica, Barra, Recreio, enfim. E aí, 2025, vamos dizer que foi quando eu me concretizei, né? As pessoas começaram a entender.
E aí foi só sucesso, ganhei muitas indicações, frutas de um bom trabalho, né? Porque você só ganha indicação se você faz um bom trabalho, isso pra mim é fato. E aí fui crescendo, a gente abriu nossa sede física, que é crucial, muito legal você ter uma sede física. Eu sempre fui um cara que trabalhei de home office, não tinha noção de como é que foi. E 2026 promete, né? Tá só começando agora, a gente já bateu o recorde aí com os nossos clientes e internamente também, então a gente só tá começando, é só um pouco aí do que a gente vai conquistar. E, gente, um ponto interessante, o Paulo é nosso vizinho aqui no prédio. E aí, antes de conhecê-lo, né, eu ficava daqui da sala ouvindo alguém buzinando. E eu falava assim, que tem alguém de vendas raiz aí, porque eu sou de vendas, né, gente? Então, pra mim, buzina, comemorar as vendas ali, a conquista é muito importante. Eu falava, tem alguém de vendas raiz, até eu conhecer o Paulo. E falou assim, lá na tua sala, lá na tua empresa que vocês ficam buzinando, a gente comemora aqui as conquistas do cliente. Eu achei isso muito legal, porque a gente sabe que o mercado que está prostituído hoje do marketing, do tráfego pago, é muito difícil encontrar um profissional qualificado, ainda mais que se compromete com o resultado do cliente. Então, eu achei muito interessante. Tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Não, Como é que é essa métrica de resultado da tua empresa com base na do cliente? Conta pra gente. Não, a Larissa é nossa vizinha aqui, né? E eu quando comecei a implementar isso, eu falei, caramba, alguém vai ouvir, ou eu vou tomar uma multa ou vai dar muito certo. Acabou que tá dando muito certo, mas vamos lá. Principal coisa, eu lembro do nosso bate-papo ali no dia, que foi, você perguntou, eu sempre ouço mais buzinas aí que eu já falei, sou eu. Já assumi essa culpa, porque a buzina é a cultura de vendas, entendeu? Mas não a vendas da empresa, que também é importante, da nossa empresa, sim a venda dos nossos clientes. A gente foi por outro caminho. Geralmente as empresas comemoram as vendas delas ali, né? E a gente impacta diretamente, fazendo o tráfego dos nossos clientes imobiliários, enfim, impacta diretamente no resultado deles. E aí eu entendi, cara, o resultado do cliente é o meu resultado também. Porque eu não consigo entender como um cliente vai ter sucesso sem que eu entregue resultado para ele, né? E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a implementar essa buzina, comemorar mesmo. Todo cliente que vende, passa pela buzina, eu quero que se torne algo que as pessoas queiram estar. Caramba, o Paulo realmente está ali agregando isso. A buzina é comemoração mesmo, é marketizar o nosso resultado, que é essencial para a gente. E, sim, se você, cliente imobiliária, construtora e gerente que quer aparecer aqui no nosso Instagram, quer apertar essa buzina que tá ficando bem conhecida aí, fica o convite. Com certeza você terá resultados o suficiente para apertar essa buzina e ela é realmente o foco total que a gente quer. A gente quer mais apertar essa buzina mesmo o dia inteiro para comemorar os nossos resultados dos nossos clientes, que é o nosso resultado também. O resultado da Impulse o resultado da Impulse só existe pelo resultado dos nossos clientes. Isso é o crucial. Nossa, isso é cultura, gente. Isso é uma cultura muito forte, ô Uhum. Paulo, e eu acho admirável, porque a gente tem que entender que quem paga as contas é o cliente, Certo. e a gente só cresce se o cliente crescer. E a gente vê hoje muito no mercado o pessoal achando que o cliente às vezes está fazendo um favor, que o cliente ali, cara, ele não é mais o cliente, Sim. né? Então a gente precisa entender qual é o nosso papel e o papel do cliente na nossa empresa, Sim. que é extremamente importante. Então, quando eu conheci você e a tua empresa, entendi a cultura, eu admirei e falei, cara, é um cara que eu quero que sente na minha mesa, porque tem tudo que a gente concorda, que a gente pensa, tem esse histórico da gente também já ter tido uma agência com tráfego e entender que quando a gente trabalhava nesse nicho, nesse mercado de tráfego pago, a gente buscava justamente esse mesmo lugar, desenvolver método de vendas para entender o porquê que o cliente não está convertendo. Então, não sei se eu cheguei a falar com você, a gente tem um método de SDR que se chama Conversas que Convertem. Esse método deu tão certo, tanto resultado, que ano passado eu fui convidada para poder palestrar em Dubai, levando esse método para que outros empresários pudessem conhecer, né, o que a gente fez. Então, olha onde chegou um método que foi desenvolvido para resolver um problema do meu cliente de tráfego, porque ele falava, o tráfego não está dando certo, não funciona, esse lead não converte. Na verdade, ele não sabia vender. Exato. E eu vi em você essa mesma preocupação. Então, conta pra gente um pouquinho desse treinamento, como que faz diferença quando você analisa o comercial do cliente e vê que o problema está no atendimento, está na conversão. Como é que vocês convertem esse resultado aí junto com o cliente lá? Certo, né? Eu acho que o principal é... Eu já prestava serviço gerando lead. Eu comecei a entender que só isso não bastava, né? Não basta só você entregar o lead, porque eu preciso entender como é que está o lado de lá. Eu sempre costumo falar que o marketing é um meio campo para o comercial fazer o gol. Então a gente tem que trabalhar junto. Se a gente ficar se batendo ali, não vai dar certo, não vai sair gol, não vai dar, nada vai dar certo. Então eu comecei a entender como é que eu posso agregar a esse ponto a nível de que meu cliente entenda algumas tratativas boas práticas do mercado, porque eu não estou ali para ensinar ele a vender. Eu acho que qualquer pessoa, corretor,
gerente, dono de imobiliário, tem que saber vender. Ele tá ali porque ele sabe vender. Mas boas práticas como um bom primeiro atendimento, que é ali que você encanta o cliente, posicionamento, ferramentas que ele pode usar, como é que ele pode usar o conceito de perguntas abertas e fechadas, como é que ele pode fazer um fluxo de cadência, né? Fluxo de cadência, como é que ele pode voltar naquele cliente, conceito de follow-up também, porque não é uma mensagem que você vai trazer o cliente, você precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5, você precisa ter uma linha que você siga para que você, né, descarte aquele cliente se ele não te der nenhum retorno. Porque o nosso trabalho, né, de tráfego pago, a gente está pagando por aquele cliente. Então, infelizmente, chega sempre aqueles lá que cliquei sem querer, não sei o quê, mas é um funil. Eu sempre falo que é um funil, né? Então, é uma peneira. Então, vamos dizer que de 200 leads, nem todos serão qualificados, mas de 200 leads sairão as vendas onde todo mundo consegue ganhar dinheiro. E aí a gente começou a entender que o problema não estava no tráfego, e sim no comercial. Foi onde a gente começou a implementar esses processos comerciais que a gente entrou no nosso treinamento, alguns materiais que têm boas práticas ali do nosso trabalho, né? Como o principal é um bom primeiro atendimento, né? Quem nunca se cadastrou em alguma coisa para buscar informações e chega aquele bloco de texto enorme que você nem vai ler, né? Essa é a grande verdade. E no mercado imobiliário é a mesma coisa, né? Obviamente, vender um açaí, vender uma pizza é muito mais fácil que vender um imóvel. Mas se você conquistar o cliente desde o primeiro atendimento, com certeza vai ter muito sucesso, entendeu? Então esse é o principal ponto. O conceito de se apresentar, ter uma foto de perfil bem feita, ter um WhatsApp bem configurado, ter um Instagram bem posicionado também. Isso tudo impacta para o teu cliente te dar retorno e te responder o quanto antes, entendeu? Esse é o principal ponto que a gente aborda no nosso treinamento, né? Uma coisa que eu gosto muito também é aqui do livro lá do Spin Selling, né? Que eu li, né? E ele aborda muito sobre perguntas abertas e fechadas. Quando a pessoa não te conhece, não sabe quem você é muito mais fácil ela responder perguntas fechadas, perguntas onde a resposta é sim ou não. Você vai facilitar a vida da pessoa, obviamente. Você está facilitando a vida da pessoa. Então, num primeiro atendimento, até fica a dica aqui, né, para a galera aqui, os corretores que estão assistindo. No primeiro atendimento, é muito mais fácil você fazer uma pergunta onde você só tem um sim ou não como resposta do que uma pergunta aberta, né? Então, exemplo. Fala, Larissa, tudo bem? Recebi seu cadastro aqui, recebi seu contato para o anúncio X, para o imóvel X, imóvel Y. Muito prazer, sou o Paulo, faço parte aqui da imobiliária, se apresenta, fala de onde veio e a pergunta matadora. Posso te mandar um áudio explicando mais sobre o projeto? Posso te mandar mais informações do projeto? A pessoa só pode responder com sim ou não, ela não tem outra opção, né? Para uma pessoa que não te conhece, é muito mais fácil ela responder com sim ou não do que ela se abrir toda para você, né? Obviamente, colocar as informações da vida dela. E aí quando essa pessoa responde com sim ou com não, ela te dá a abertura que você quer. Geralmente a gente quer o sim, né? O não é muito, mas enfim, considerando que a gente recebe um sim em quase todas as mensagens, porque você está sendo educado e tudo mais. Ela deu o que você quer para você fazer a pergunta aberta. E aí você mandou, ó, o projeto é assim, assim, assado. Mas Larissa, me conta. Como é que é a sua família hoje? O que você busca? O que faz sentido para você quando diz respeito a um imóvel? E a pessoa vai se abrir. Se a pessoa for casada e tiver 2 filhos, ela não quer morar no estúdio. É óbvio, né? Na conta não fecha a pessoa morar no estúdio com 4 pessoas. A pessoa vai querer uma planta maior, vai explicar para você, vai explicar se ela já conhece a região, já conhece o projeto, você vai entender o que ela busca, se ela de repente tem um imóvel para vender e tudo mais. Então a pergunta aberta ela é muito boa, mas ela não deve ser feita no início, porque você nem conhece a pessoa. Então essa questão de primeiro atendimento e tudo mais é onde você consegue desenvolver para ter a abertura da pessoa e aí ir crescendo aí, agendamento de visita comparecida, venda feita e assim só vai crescendo. Quando você dá esse treinamento, Paulo, você vê a galera falando assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Uhum. Você percebe essa reação? Muito, muito. Uma coisa que pra gente que é do mercado parece tão básica, mas eu falo isso, os corretores faltam cair para trás, né, na hora do atendimento, que às vezes você não está tendo retorno do cliente porque o teu WhatsApp não está configurado corretamente, a tua foto não está para todos. Se você é um profissional da área de vendas, gente, por favor, se você é um profissional da área de vendas, a sua foto do WhatsApp tem que estar para todos e sua foto tem que ser apresentável. Porque como é que, principalmente do mercado imobiliário, né? Mas vamos falar do mercado imobiliário. Você está vendendo o maior ativo do mundo, que se trata de um imóvel, e você não tem uma foto? Ou se você tem a foto está horrível? Então, por favor, corretores que estejam assistindo, já muda a sua foto de perfil, já configura para aparecer para todos, porque às vezes você não está tendo retorno porque você não tem foto. E como é que você quer que o cliente te responda se você nem foto tem? Ou tem uma foto péssima? Então, fica a dica aí também. E o mais legal, gente, o Paulo não é corretor. É, verdade. E ele tem todo esse domínio
dessa técnica de vendas, porque venda, gente, é técnica. O pessoal fala, venda é dom. Cara, você pode até falar bem, mas o vendedor bom não é aquele que mais fala, é o que sabe trabalhar as técnicas, é o que mais escuta, é o que faz a pergunta certa. Então, Exato. é técnica. E se você é um corretor, você é vendedor. Se você tá errando nisso, cara, eu vou dar 3 tapas aí em você, pra você acordar. Isso é Mas é verdade. importante. E um ponto legal também, ô Paulo, é que além de fazer o jogo das perguntas, que é muito importante, né? Nas vendas, quem escuta e pergunta ganha. Então, é muito, muito certo isso que você está falando. Uhum. Mas um ponto também muito legal é atender rápido. A gente tem isso aqui como regra. E esses dias eu vi um anúncio nosso, apareceu no meu Instagram. E aí tava lá assim, atende muito rapidamente. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque isso é a Muito bom. clareza, é a certeza daquilo que a gente defende. Que o atendimento rápido converte, porque vendas é emoção. E você acredita nisso também? Com certeza, com certeza. Esse é um dos pilares do treinamento também, que é o atendimento rápido, né? O mercado imobiliário, ele é muito concorrido. Ninguém acorda um dia querendo comprar um imóvel. Então é uma longa pesquisa até a tomada de decisão, que é o que todo mundo quer. A venda é o que todo mundo quer. Então, esse mesmo cliente que se cadastrou no anúncio do nosso cliente, ele se cadastra em vários outros anúncios. O que vai fazer essa pessoa fechar com a gente e não com outra pessoa? O atendimento. E o atendimento começa sendo rápido, entendeu? Então, não basta só o atendimento ser muito bom, o atendimento tem que ser rápido também, bom e rápido. E aí eu abordo pesquisas, né? Eu coloco pesquisas ali no treinamento que falam muito sobre isso. O atendimento rápido, o atendimento com menos de 5 minutos, aumenta em tantos por cento a tua taxa de conversão. Porque se o cliente se cadastrou agora, ele está quente ali para te dar esse retorno, entendeu? A probabilidade dele te dar retorno é muito maior, né? Ele pode não te dar retorno, mas ele pelo menos viu a tua mensagem. E ele vai ficar impactado. Caramba, me cadastrei agora, já recebi a mensagem. Então isso é um ponto crucial aí que realmente agrega muito o nosso trabalho, né? Além de a gente sempre buscar sistemas para os nossos clientes que acelerem isso. Bom. A distribuição de leads para que chegue para os corretores automaticamente, né? Isso é importantíssimo também. É porque se ficar tudo muito manual, acaba sendo um pouco complicado. Beleza que a pessoa tem controle, mas o atendimento já acaba ficando um pouco para trás. Então a gente sempre busca colocar ali sistemas que agreguem nisso. Porque a gente tem imobiliárias com mais de 100 corretores, tem gerente com 15 corretores, né? E a nossa estrutura é vasta aí para atender todos os tipos de profissionais do mercado, obviamente. A gente atende desde o corretor sozinho, né? A pessoa atende sozinha, até a imobiliária 100 pessoas. Então são projetos distintos, né? São projetos diferentes. A gente sempre busca entender como é que vai chegar esse contato para eles, né? Que é muito importante também, né? Ter uma agilidade na chegada desse contato, desse lead. Isso também contando com atendimento rápido, que é crucial. Legal, eu gosto muito do que vocês fazem, que é esse compromisso sempre com o resultado lá na ponta. Isso é um ponto muito diferenciado, gente. Escuta o que ele está falando aqui. Ele se compromete em dar treinamento. Ele se compromete em buscar ferramentas para automação, para que você venha ter esse indicador de responder rápido. Porque se não fosse importante, o Meta não estava qualificando isso. Ele não estava colocando lá nos meus anúncios que a gente atende muito rapidamente. Então, isso é porque venda e emoção. Pensa comigo, gente. O Meta, por exemplo, que é o que a gente faz aqui, é muito no Meta, tá? Que é o Facebook e Instagram. É uma ferramenta de entretenimento. Então, ninguém entra ali pra comprar. Entra ali pra se distrair, se divertir. Aí, do nada, aparece o anúncio. Se você não pegar a venda na emoção, o que fisgou aquela pessoa entrar em contato com você, você perde tempo. Então, ter ferramentas é muito importante para que você consiga ganhar esse espaço, né? Ter essa vantagem competitiva. Então, isso que a Impulso Imob traz é um diferencial com certeza. Então, ó, fica ligado, já entra em contato com ele. Depois ele vai botar o arroba aqui da agência para vocês poderem seguir, porque uma agência que se compromete com o resultado tá difícil encontrar no mercado hoje. É verdade. Tá difícil. E aí, falando de resultado, fala um número aí de quanto que você já produziu de resultado para clientes aí. A gente já impactou diretamente desde o nosso início, que foi 2023, são 3 anos, pelo menos ali 100 milhões em VGV para todos os nossos clientes, né? A gente é bem claro com esse número, é tudo bem calculado ali, já alcançamos esse resultado que é incrível e a nossa metodologia fala muito disso, né? Então, se uma empresa conseguiu impactar diretamente em 100 milhões em VGV para os próprios clientes, é porque é diferenciada, é porque auxilia ali todos os clientes que estão ao redor, não só vende promessa, mas dá resultado, né? Porque eu não sou um cara que não gosta de vender promessa, né? Eu vendo resultado e vendo a verdade, né?
Não é o tráfego pago que vai fazer milagre. Não, é você junto com a gente. A gente vai te auxiliar, vai impulsionar o que você tem para conseguir dar certo. Então, os nossos resultados são bem sólidos em qualquer nicho do mercado imobiliário, desde o Minha Casa Minha Vida, ao médio, ao alto padrão. A gente já trabalhou com clientes que vendem fazendas, são coisas bem específicas mesmo, mas mesmo assim a gente entrega resultado. E esse é o nosso ponto crucial. Tudo que diz respeito ao mercado imobiliário, a gente entrega resultado, né? Em nossa carteira de clientes hoje, a gente entende muito bem isso, entendeu? O cliente hoje, para contratar vocês, ele tem qual perfil? Bom, o perfil de cliente ideal aqui da empresa, né, da Impulse, são donos de imobiliária, donos de construtora, incorporadora também, né, gerentes e diretores, porque esse perfil entende exatamente o que a gente faz, entende a importância de ter um tráfego pago e acaba não sendo um pouco agoniado na hora desses resultados, que atrapalha um pouco, né? Hoje a nossa carteira de clientes ela é muito vasta desse público. A gente atende alguns corretores, mas são corretores selecionados, não é qualquer corretor que atua aqui com a gente, porque a gente entende que a estrutura desse perfil que eu passei antes já entende a importância do tráfego, já sabe, já tem uma estrutura pronta para receber a gente e entende todo o time ali do processo. Então esse é um ponto muito importante que a gente realmente chega agregando aí para essas empresas. Então, a pessoa que entende isso acaba somando muito vocês, né? É uma engrenagem, porque não são vocês sozinhos, nem ele, mas sim o contexto todo para que aconteça o resultado lá na frente. E é o jogo também do longo prazo, né, o Paulo? Eu não quero cliente aqui que queira resultado em 1 mês, 2 meses. Apesar de acontecer, né? Tem uma cliente que fechou agora com a gente, vendeu em 1 semana. Mas é o ponto fora da curva. Eu não tenho como vender isso para o cliente. Eu não tenho como falar, não, vem aqui que você vai ficar em 1 semana. Eu sempre vou priorizar os projetos a médio e longo prazo. Porque a gente sabe que a venda no mercado imobiliário, ela é a médio e longo prazo. Como a gente estava falando aqui, né? O cliente não acorda um dia querendo comprar um imóvel. Ele tem uma longa pesquisa pela frente, onde até eu conseguir ter métrica do meu trabalho, são meses ali pela frente, né? Médio e longo prazo. Então hoje a gente fecha contratos ali semestrais, contratos anuais, porque a gente entende esse conceito de médio e longo prazo e isso também a gente comunica com o nosso cliente final. Então, o cliente que entende vai construindo isso junto com vocês e o resultado é certo, né? Com certeza, com certeza. O cliente que entende a importância do médio e longo prazo, ele tem um retorno muito mais satisfatório, entendeu? Porque se aquele cliente vem querendo resultado agora, eu já sei que ele não devia nem estar aqui, entendeu? Muito bom. Porque esse trabalho aí de ficar um pouco agoniado, precisando do resultado, ele só atrapalha o processo, ele não ajuda em nada, entendeu? Nosso trabalho ele é construído dia a dia a gente vai gerar demanda. A gente tem como o cliente entrar no primeiro dia de campanha e fechar no segundo dia, assim como tem como o cliente fechar no primeiro dia e fechar no terceiro mês. E mesmo assim, a pessoa tem um retorno sobre o investimento, né? A gente fala sobre volume de vendas e uma série de fatores que agrega muito aí o nosso cliente. Legal, muito bom, é isso. Então, entender que tem que ter maturidade, tem que entender o jogo. Você tem que entender seu próprio jogo, né? Corretor ou, enfim, empresário da área imobiliária, porque a gente já atendeu também na época e eu via que tinha uma galera que não entendia o próprio jogo que jogava. Sim. Então, o jogo da área imobiliária por si só já é um jogo de longo prazo, né? Médio para longo. E aí, muita gente já classifica até como longo porque é relacionamento. Como você disse, não é o tempo todo que você tem alguém querendo comprar o imóvel. Então, a pessoa não tá comprando só um produto, ela tá comprando um sonho, ela tá comprando lá, ela tá comprando, sabe? Um ambiente familiar. Então, tem que namorar, tem que pesquisar mesmo até encontrar o lugar certo. Então, leva-se um tempo ali testando e aí a pessoa entendendo que com uma cartela de clientes ela vai conseguir desenvolver muito melhor esse resultado, construindo isso junto com vocês. Com certeza, com muito certeza. bom. Hoje, os nossos principais cases de sucesso são clientes que trabalham a carteira, né? Isso dizendo a respeito a corretores, né? Então, fica a dica para você, corretor, que fica esperando o lead novo, fica esperando o contato quente chegar, isso não vai acontecer. Você tem que trabalhar a carteira. Se você mandou uma mensagem para aquele cliente e ele não respondeu, você tem que mandar pelo menos 5, até ele te responder ou te responder negativamente, né? A gente busca o sim, só que o sim é composto de muitos nãos, né? Então isso é primordial ali para que você tenha sucesso no seu trabalho. Então use as ferramentas ao seu favor, use o que você tem ao seu favor e não fique em busca do lead quente, o lead pronto para comprar, porque isso não existe. Você que vai preparar o lead, aí você que vai aquecer o lead, tá bom? E o resultado tá na tua mão, então depende de você. É isso aí, muito bom. Paulo, a gente tá caminhando pro final e eu quero que você fale aqui pro pessoal para onde a Impulse Imob tá olhando, quais são os próximos passos aí para 2026, o que o pessoal pode esperar em relação à entrega de vocês esse ano.
Bom, a gente quer impactar diretamente ali no resultado. Hoje, desde o nosso início, desde 2023, né, que a gente realmente chegou com tudo aí, a gente já impactou diretamente em 100 milhões em VGV para os nossos clientes. A gente quer dobrar essa meta somente nesse ano de 2026. Então, a gente quer dobrar o que a gente fez em 3 anos em um ano. É basicamente isso. Além de que a gente vem com uma promessa muito forte, que esse ano a gente quer ter mais entregáveis para os nossos clientes, como aulas gravadas, né? Não só o nosso conteúdo ali, não só o nosso serviço no dia a dia, mas também a questão de ter uma área de membros completa com explicação do nosso trabalho. A gente já está em processo aí de ter essas aulas e estudando também a possibilidade de ter sistema, né? Porque além da gente entregar toda a parte do tráfego muito bem feita, a gente vai ter sistema para ter métrica do nosso trabalho para todo mundo, para você que é cliente, para que você entenda da onde veio esse contato, como ele veio, como é que ele chegou, e você tenha métrica sobre o nosso trabalho da melhor maneira também. Ou seja, transparência pra caramba e resultado. É tudo que um empresário hoje quer, né? Ele quer métricas para tomar decisão e transparência para conseguir entender para onde ele tá indo. Senão ele fica igual cego em tiroteio. Então, e ter isso de uma agência, você não encontra isso por aí. A galera não entrega. Então, ó, você, profissional da área imobiliária, já procura a Impulse Imob. Então, já deixa também o seu arroba, o arroba da Impulse Imob para o pessoal procurar, porque você vai receber um monte de contato aí. E, Paulo, quem quiser alcançar esses resultados aí esse ano junto com você, te encontra onde nas redes sociais? Bom, primeiro eu quero fazer um convite para você, dono de imobiliária e dono de construtora, a bater a nossa meta junto com a gente. A gente vai dobrar o nosso VGV que a gente fez em 3 anos somente nesse ano. Então a gente vai fazer 200 milhões de VGV esse ano, impactados diretamente na venda dos nossos clientes. Você encontra o nosso contato tanto no perfil da empresa, que é o Impulse Imob com N, tanto no meu perfil, que é o Paulo Porte com Z, tá bom? Se você pesquisar a gente no Google, você vai ter excelentes referências e eu faço questão de ter você como cliente aqui da empresa. E, Paulo, eu agradeço você ter preparado algo especial aí para nossa audiência, porque esse podcast aqui é um podcast de negócios e a gente fala muito sobre isso, né? Que empresário aprende com empresário. Então, quem tá aqui tá aprendendo muito com você. Eu aprendi, já anotei várias coisas e eu acredito que o pessoal em casa também. E é muito especial quando a gente prepara esse brinde, esse bônus. Então, gente, entre em contato lá com eles e aproveita. Ah, eu adorei sentar à mesa contigo, meu Obrigado, amigo. Essa aqui não vai ser a primeira de muitas, né? Não vai ser a única, na verdade, é a Com primeira certeza de não. muitas. E foi, assim, muito legal sentar na cadeira de aluno e poder te ouvir, tá? E aí, o que você achou de fazer parte desse programa, compartilhar aí com o pessoal? Muito legal, gostei muito. Prazer estar aqui, conhecer você. A gente é vizinho, né? Já vinha sondando isso há um tempo e agora, graças a Deus, deu certo. Estou bem feliz de estar aqui. E é só o começo, a gente tem muita coisa boa, uma parceria grande pela frente. Coisa boa. Eu tenho vários clientes aí, ó, que são da área imobiliária também, que já estou pensando seriamente fazer uma parceria boa com esse cara, hein? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, que a gente tem muita coisa também para compartilhar. E, ó, vocês também me encontram nas redes sociais, @LarissaFontanes e @FontanesFilmes, com MS no final, tá? @FontanesFilmes com M mudo. E, pessoal, esse foi mais um episódio. Vou olhar aqui para a câmera do meio. Foi mais um episódio da Fontanes Filmes, que é o podcast que impacta a nossa vida, a nossa carreira, os nossos negócios, com esse cara aqui de peso, que eu aprendi muito. Inclusive, gente, ele tem apenas 22 anos. Vocês aprenderam com esse cara aqui, que ele tem uma experiência vasta, muito maduro e vai gerar muito resultado para você, como ele já tá gerando para vários clientes. E até o próximo episódio do podcast da Fontanes Filmes. Beijos! Acho que terminou legal. Terminou. Muito bom, meu amigo.